Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo essa videoaula. Essa é a primeira de muitas videoaulas que vamos ter na nossa disciplina de propagação, né, de plantas, e peço que vocês assistam com muito carinho a videoaula até o final, certo? Essa videoaula vamos completar o tópico de propagação por sementes, que a gente começou em momento síncrono, correto? Então, como eu já disse para vocês, essa parte, né, da propagação por sementes é uma revisão do que vocês já viram na disciplina de tecnologia de semente ou ainda os que virão, certo? Então vamos passar para os principais pontos aqui da propagação por sementes, né? Começando pela formação da semente, né? Então a formação da semente ela é dividida, né, em esporogênese e gametogênese, né? Então dividir também dentro dessas 4 fases aqui. A microesporogênese, que é o que? O processo, né, que conduz à formação do grão de pólen, né? Micro vem de grão de pólen, né? Esporogênese. A macro é a formação do saco embrionário, né, do óvulo. A microgametogênese, então, é a formação do que? Das gametas masculinos, né? Ou seja, dos núcleos espermáticos. E a macrogametogênese é a formação do gameta feminino, que é a oosfera. Então, tudo isso vocês já viram também em disciplinas como morfologia, né, vegetal. Então, para vocês verem aqui, né, com mais detalhes, a micro é a formação, né, da antera propriamente dito, né? Então, da parte masculina aqui temos, né, a antera, o filete, e dentro né, na composição anatômica da antera a gente tem o que? Os sacos polínicos, né? Aqui a gente pode observar, né, temos dentro da formação, né, dessa parte masculina aqui, a gente tem o núcleo generativo e o núcleo vegetativo, né, além dos 2 núcleos espermáticos. Isso aqui é só para vocês relembrarem, né, e ficarem assim, quando virem isso em outros assuntos, relembrarem desse momento. Aqui a formação da semente. Na macroesporogênese é o que? A formação, né, do saco, né, polínico, aqui na verdade do ovário, né, da parte feminina. Então aqui a gente tem toda a estrutura, né, o estigma, o estilete, o ovário, né, a gente pode ver aqui todo a micrópila. Isso aqui vocês veem com bem detalhes na disciplina de sementes, né? O importante é saberem aqui, por exemplo, né? Aqui temos as sinégidas, né? A oosfera, os núcleos polares e as antípodas. Nesse processo aqui de fecundação, né? Daquela dupla fecundação que temos a formação das sementes, né? Então, basicamente, vocês têm que saber o que é a fecundação, né? A fecundação é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, né? Ou seja, o gameta masculino é o núcleo espermático, né, que é oriundo lá do grão de pólen, com a oosfera, né, localizada no ovário. Então, fecundação é isso, é que troca de gametas, né, o crossing over. A gente não pode confundir fecundação com polinização, né? O que é a polinização? A polinização é o ato de deposição do grão de pólen no estigma, né? No estigma lá da flor feminina, certo? Então,
deposição do grão de pólen é a polinização, mas a fecundação é essa troca de gametas, né? Então essa é a fecundação. Então a gente já viu, vocês já viram também, né, no ensino médio, na morfologia, como que processa, né, essa fecundação. Então aqui, ó, a gente tem a deposição do grão de pólen, ou seja, a polinização, perdão, e esse grão de pólen, se ele tiver condições, né, condições ideais, se ele tiver viável, ele vai germinar. Então há um crescimento do tubo polínico, né? Esse crescimento do tubo polínico vai até lá o ovário, e é onde tem a fecundação, né, dos núcleos espermáticos, né, com a oosfera. Então tem um núcleo espermático aqui que vai fecundar a oosfera, né, formando o zigoto, e temos também a outra fecundação, que é a fecundação do núcleo espermático com a fecundação dos núcleos polares, né, aqui no ovário. Com isso há o que a gente chama de desenvolvimento da semente, né? A semente tem uma carga genética de 3N, né? Como vocês sabem, porque o tegumento, na verdade, né? O tegumento, a formação do tegumento tem uma carga genética 3N, porque tem o núcleo espermático junto com a oosfera, né? N mais N, mas a fecundação dos núcleos polares aqui. Então, o tegumento da semente tem carga genética de 3N, né? Então, por isso que quando a gente fala a dupla fecundação lá na semente. Então, isso aí basicamente é a questão da anatomia, né? Que vocês já observaram. Então, temos alguns tipos de propagação por sementes, né? No caso, assexual ou gâmica, né, que é aquela que a gente viu, que é a união do gameta masculino com o gameta feminino. Então, precisa-se dessa a união para formar, né, o zigoto e desenvolvimento da semente, né? E temos também uma propagação por sementes que não envolve a fecundação, que a gente já viu, que é a apomixia, né? Então, o desenvolvimento de embriões, né, oriundos do que? Da nucela ou do saco embrionário, ou também, né, do integumento da semente, idêntico, que será idêntico à planta mãe, né? É o que a gente chama de poliembrionia. Então, como exemplos, né, já foi citado, né, temos os citros, né, os citros aqui, principalmente as cultivares, as espécies próprias para a produção de porta-enxertos, né? Como aquele citro, o limão, né? Limão galego, os trifoliatas, né? Alguns fly dragons são exemplos de espécies, né? De variedades para porta-enxerto, né, nos citros. Então aqui pode ter de 3 a 12 embriões, né, apomíticos, né? Isso aí é uma vantagem, porque geralmente vai ter somente um zigótico, né, e os outros todos serão clones, né? Então vai ter uma homogeneidade aí de porta-enxerto, e isso vai influenciar lá no futuro, né, na questão lá do desenvolvimento, dessas do pomar. Aqui a mangubá, né, pode ter até 14 embriões. Então mangubá é muito utilizada para porta-enxerto, né, na cultura da manga. Temos também a cultivar espada, a cultivar rosa, que também são poliembriônicas, né? Então vocês veem esse detalhe aqui, ó. Esses detalhes aqui, né, são compartimentos, né? Então vem tecido, né, do tegumento, né, da semente, né? Pode vir da nucela também e originar vários embriões. Então temos esses dois tipos de propagação, né?
A gente vai só reforçar aqui quais são os efeitos dessa propagação sexuada, né? Então, já vimos na primeira aula que o efeito da propagação sexuada, né, propagação com a troca de gametas, a gente tem uma segregação, né, e esse crossing over, né, que é essa permuta gênica. Com isso, vamos obter diferentes sementes com, né, diferentes indivíduos, diferentes genótipos com identidade genética diferente. Então, ele vai expressar um fenótipo também diferente, certo? Vantagens dessa propagação por semente. A gente temos algumas vantagens, né? Maior longevidade, maior vigor, obtenção de novos cultivares, né? De clones. Tudo isso aqui a gente já viu na primeira aula. E as desvantagens, a gente tem um período juvenil maior, né? Lembra do período juvenil? Que é aquele período onde a planta ela não responde pelos indutores do florescimento, né? Então a planta não responde a esses estímulos. Temos o porte elevado, temos a produção irregular, né? E um produto não padronizado devido à segregação, né? Essa é a juvenilidade aqui, né? Assim, para espécies, né, fruteiras, por exemplo, como o maracujá e o mamão, a gente não há uma alteração desse período juvenil, né, entre plantas enxertadas e não enxertadas, né? Porque o período juvenil dessas espécies ele é relativamente baixo, né? São espécies com tecido tenro, então não se vê essa diferença marcante, né, no período juvenil. Aqui alguns usos, né, de utilização de sementes, né, para propagação de plantas frutíferas, por exemplo, né, tem a finalidade de porta-enxerto, né, então quase todas as espécies, as sementes são utilizadas para a obtenção de porta-enxerto, né, no caso das espécies frutíferas. Planta de difícil propagação, a gente já viu, né, lixia, jabuticaba. Obtenção de novas variedades, né, pelo melhoramento genético, então praticamente todas as espécies são obtidas novas variedades com a utilização de cruzamento, né, obtenção de sementes, né. Obtenção de clones nucelares, aqui a gente viu, né, a in citrus, manga. Limpeza de vírus, então há um grande número de emprego dessas sementes, né? Certo? Então, partindo para a parte mais prática, né, da obtenção dessas etapas aqui, a obtenção dessas sementes, né? Primeiro, a gente tem a seleção das plantas matrizes, né? Depois selecionamos esses frutos, há uma extração e manejo dessas sementes, né? Algumas espécies a gente tem que conservar essa semente. Temos a parte de semeadura e seleção e repicagem dessas mudas. Então, didaticamente, dividimos em 6 etapas a propagação, né, de sementes, né, por sementes. Então, a primeiro passo aqui, seleção de plantas matrizes, né, que é o que? Essa planta matriz é a que eu vou selecionar, aquela que tem as características ideais do cultivar, né? Uma planta vigorosa, né? Produtiva. Vigorosa, pessoal, pode ser também uma planta, eu quero uma fruteira de porte baixo, né? Para facilitar o manejo, eu não quero que ela cresça muito. Então, esse vigor aí, ele pode ser tanto um vigor, né, elevado como um baixo vigor também, né? Um porte baixo. Então, depende do objetivo nosso, né, do plantio. Temos também essa planta matriz, ela tem que ser produtiva, né, apresentar uma regularidade de produção, né, boa sanidade, qualidade de frutos e sementes. Depois de selecionado essas plantas matrizes, vamos fazer o que? Né? A seleção dos frutos. Então, o fruto ele tem que ter um padrão, né? Padrão, tamanho, forma, coloração, atributos de qualidade. É aquele fruto
que o mercado ele exige, né, a qualidade de mercado, vamos dizer assim. Né? Claro, apresentar sanidade, até porque se esse fruto ele tiver contaminado, ele tiver doente, você vai ter uma produção de mudas, uma produção, o seu pomar, a sua lavoura contaminada, né? Além disso, temos também a maturação fisiológica, né? Esse fruto ele tem que estar na maturação fisiológica, né? Ou seja, ele tem que estar apto para a germinação. Temos, depois da escolha dos frutos, a extração e manejo dessas sementes, né? Então, frutos secos e carnosos, né? A gente tem essa extração, né? Que é basicamente fazer, né, essa extração mecânica mesmo dessas sementes, né? Então temos alguns processos aqui que a gente pode fazer, extração manual dessas sementes, né? Aqui é fruto de citros, né, limão. Então a gente vai esfregando, tirando essa polpa e deixar só a semente. Então basicamente é isso, né? Então aqui a secagem de sementes aqui de citros, né? Aqui elas estão descascadas e com polpa, né, com casca, perdão. Então, o terceiro passo é esse, né? Extrair essas sementes. Algumas espécies temos a conservação dessas sementes, né? Então, qual que é a finalidade? A finalidade dessa conservação é manter a viabilidade, né, pelo maior tempo possível, né, permitindo essa semeadura numa época mais adequada, né, e garantindo também essa genética, né, essa manutenção do germoplasma na forma de semente. Então, alguns aspectos que a gente pode ver aqui, ó, geralmente a viabilidade ela está no ápice, né, no início da colheita, e com o tempo ele vai decaindo, né? Aqui é germinação. Aí mesmo com o tempo essa germinação ela vai decaindo e o vigor também, né? Porque tem uma taxa de deterioração dessas sementes, né? Então com isso a gente pode classificar essas sementes de acordo com a taxa, né? Com o nível de conservação das mesmas. Podemos observar aqui que a jabuticaba, por exemplo, né? A abacate, manga, ela tem uma conservação muito curta, né? Em torno de 20 a 40 dias. Então a conservação dessas espécies ela é prejudicada. Por quê? Devido a características próprias da semente, né, da espécie. Aqui goiaba a gente pode ter aqui ter mais de 12 meses, né? Então feijão de um ano para o outro a gente pode guardar e plantar, né? Há uma queda na germinação, mas ainda assim ela se mantém viável, né? Então temos, né, baixa temperatura, podemos armazenar baixa umidade, o tratamento com fungicidas, né, armazenamento a frio, né? Então é um tipo de conservação que a gente pode obter nessas sementes, porque temos duas classes de sementes, né? Sementes ortodoxas, né? São aquelas que podem ser armazenadas com baixo teor de umidade e temperatura, né? Então, o milho, né? O feijão, né? Que a gente tem os citros também, mamão. Então, essas sementes a gente pode armazenar sem perder muito a viabilidade, né? Temos também as sementes recalcitrantes. Recalcitrantes são aquelas que morrem rapidamente quando dessecadas, né, abaixo de determinado nível crítico de umidade, né, que vai variar de espécie para espécie. Então, por exemplo, a manga, chia, abacate, cacau, né, se a gente armazenar essas sementes, né, como ela tem um alto teor de umidade, se eu diminuir essa umidade aqui, ela não vai aguentar por muito tempo, né? Então é de 20 a 40 dias no máximo. Então, sementes recalcitrantes requer
um jeito diferente de armazenamento, né? No caso, por exemplo, quando a gente está trabalhando com manutenção de germoplasma, né, em banco de germoplasmas, a manga ela é armazenada de forma em vivo, né? Ou seja, eu tenho que plantar aquele meu acesso para eu conservá-lo, né? Então é basicamente isso, sementes recalcitrantes e ortodoxas, certo? Aqui temos, né, alguns aspectos que devemos levar em consideração, que vocês veem na disciplina de sementes, que é a quiescência e a dormência, né? A quiescência é o estado de repouso, né, que é aquela semente sendo viável quando há condições ambientais que impedem a germinação, ela fica nesse estado, né? Então, seja, eu tenho uma semente, né, e eu tenho uma condição de baixa temperatura, ela não vai germinar. Assim que eu fornecer a temperatura ideal, ela germina, né? Então, com a retirada desses elementos supressores, né, como água, né, baixa água, luz, né, temperatura, a germinação ocorre. Então, essa é a diferença, essa é o conceito de quiescência. Já a dormência é aquele fenômeno pelo qual as sementes, mesmo viáveis e com as condições ideais para germinação, elas não germinam devido a algum fator, seja fatores externos, né, ou fatores internos, né? Então, a gente tem aqui algumas categorias de dormência, né? A dormência exógena, por exemplo, ela pode ter algumas causas, né? Física, mecânica ou química. Então, dormência exógena é dormência imposta por fatores externos ao embrião, né? Então, física, cobertura da semente permeável, né? Então, quando a semente ela tem algum invólucro, né, que protege ela ali, está protegendo o embrião, em volta do embrião, a gente tem que fazer um tratamento, né? Então, uma escarificação. Então, isso aqui vocês, quem for trabalhar, né, com projeto de pesquisa aí na área de sementes e quer aplicar algum tratamento, né, de quebra de dormência, tem que estudar lá na RAS, né, que é Regra de Análise de Sementes, e ver qual tipo de tratamento que tem para aquela determinada espécie, né? Propor outros tratamentos. Aqui temos a dormência mecânica, né, que é aquela cobertura da semente, né, que restringe o crescimento da radícula. Então, isso aí é muito fácil, né, é remoção dessa cobertura, né? Então, pode ser estratificação, quente ou frio, ou seja, tratamento com água morna, né, tratamento ou deixar no próprio frio. Temos também a dormência química, né, exógena química, que são inibidores, né, que estão nessa semente. Então aí é só fazer essa remoção da cobertura, né, ou com produtos químicos, por exemplo. Então tem muito o que pode ser feito, né? Aqui as categorias de dormência endógena. Quando eu falo dormência endógena, é aquela dormência imposta por fatores do embrião, certo? Então temos a morfológica, temos a fisiológica. A morfológica é quando o embrião ele é rudimentar, ou seja, ele ainda não está apto para fazer acontecer a germinação, né? Então ele precisa o quê? De tempo. Ele precisa de algo para acelerar esse desenvolvimento dele. No caso aí a gente pode trabalhar com estratificação a quente, né, que é um tratamento térmico, por exemplo. Fisiológica, são fatores internos ao embrião, né, que inibem essa germinação. Aí temos diversos tipos dentro da fisiológica, né? A fisiológica não profunda, né, que é a pós-maturação.
a intermediária, embrião germina após a remoção desse envoltório. Então, isso aí vocês veem com mais detalhe na disciplina de sementes, né? Mas é só para deixar claro que na propagação por sementes, em algumas espécies, temos que fazer a quebra de dormências, certo? Então, a estratificação, por exemplo, né, a mobilização de reservas de gorduras, né, do endosperma, né, ou do cotilédone, na forma de açúcar e nitrogênio, né, para o crescimento do embrião. Então, estratificação é basicamente um tratamento, né, de armazenamento a frio. Isso aqui em espécies de semente de maçã. Então, na macieira eu preciso desse tempo dessas sementes aqui na geladeira para que ocorra essa mobilização de reservas, né, para essas sementes ficarem aptas a germinar, né? E temos também essa categoria de dormência que são a dormência combinada, né? Tanto como a dormência morfológica, como também a dormência endodormência, no caso, né? A dormência endógena e exógena. Dormência secundária, esse aqui são alguns, né, já mais aprofundado, né, que é aquela dormência onde tem um ambiente de germinação que induz essa dormência, né? Então a gente tem por exemplo, alta temperatura induz a dormência. Então a gente tem que regular essa temperatura, né? Estratificação a frio e assim por diante. Então temos alguns aspectos, né, de quebra de dormência a gente pode utilizar, mas isso aqui deixa como alternativa para vocês, né, estudarem e fazerem lá o projeto. Aqui alguns aspectos, né, de semeadura. Então tem que ter um local adequado, né, as estufas, o substrato, né, o recipiente. Então tudo isso aí influencia na semeadura. Pode ter semeadura em sementeira direto, né, a questão, por exemplo, do coqueiro, né, ou também em recipientes. Então isso aí a gente vê com detalhes, né? Substrato, ele pode ser preparado ou um substrato industrial, depende da condição do produtor, né? Desde que esse substrato ele atendam às condições ideais para a germinação, né? Que é o que? Umidade, fornecer aeração, fornecer nutrientes, né? Isento de patógenos e assim por diante, certo? Aqui temos, né, um solarizador, que é o que? É um tratamento térmico de esterilização desse substrato, né, que a gente vai utilizar. Localização da sementeira, a gente pode ter, né, ideal com pouca declividade para não acumular água, né, boa exposição ao sol, afastado de pomares, né, tem que ter uma tela antiafítica, geralmente, né, água para irrigação e assim por diante, né, que a sementeira suspensa. Manejo dessa sementeira, né? Temos controle de irrigação, controle de plantas daninhas, de pragas, né, e doenças, principalmente as doenças que causam esse dumping off, né, que são os pítions, a rhizoctone, são fungos, né, causadores dessas doenças. Correção do pH, né, adubação equilibrada, para evitar que ocorra esse tipo de dano que, né, por fungos e também, né, a questão do excesso de água. Alguns fatores que afetam essa germinação das sementes, né? Temos vários fatores, né? Desde a qualidade fisiológica da semente, né, até a questão ambiental. Então a água é um fator primordial, né? A luz, não, a maioria das sementes germinam em presença ou ausência de luz, então a gente tem que saber como que é a germinação da nossa espécie, né? Oxigênio, então precisa-se muito, né, de oxigênio para essa germinação.
Temperatura ótima, né? A gente vai ter que analisar a nossa espécie, né? O substrato, como eu já disse. Então são muitos fatores aqui que podem interferir na germinação, que vocês verem tem a germinação do umbuzeiro, né? Para quem nunca viu, né? A esponja. Então a germinação, lembra lá da fase, né? A germinação ela ocorre em uma tríplice fase, né? Então a fase 1, que é a fase de embebição, que é a fase log, né? Que é a hidratação dessas proteínas. Então a planta, a semente absorve água, né? Tanto as sementes vivas como as mortas, né? Então haja visto quando a gente coloca o feijão de molho, né? O feijão de molho ele embebe água, né? E aquela semente, aquele feijão que a gente compra para cozinhar, ele não tem uma viabilidade, ele não vai germinar. Não. Mesmo as sementes mortas, elas completam a fase 1. A fase 2 já é a ativação, né? Fase de ativação, fase lag, que é o que? O metabolismo ativo, maturação de mitocôndria, aí vem a síntese de enzimas, né? Hidrólise, transporte de material de reserva. Então eu vou acumular essas reservas para preparar para a emissão da radícula, né? Então na fase 3 há essa emergência da radícula, né, protusão da radícula e o crescimento da plântula, né? Então isso aqui é alongamento da célula, divisão celular e ponto de crescimento. Então a fase 3 é caracterizada pela a protusão, né, da radícula. Então essas são as 3 fases, né? Fase 1, 2 e 3 da germinação de sementes, né? E temos alguns detalhes que pode influenciar nessa germinação da semente. Por exemplo, o papel do ácido abscísico, né, que é um hormônio, categoria de hormônio que a gente vai ver. Na verdade, eu estou preparando um grupo de videoaulas só sobre hormônios para vocês, né? Ela inibe, o ácido abscísico é um hormônio, como a gente diz, ele inibidor, né? Então ele inibe a germinação de sementes, ele é antagonista à gibberelina, que é outra classe hormonal que promove o crescimento, né? A gibberelina tem uma papel muito importante na mobilização de reservas, né, dessas sementes. E o ácido abscísico ele previne essa germinação precoce do embrião em desenvolvimento. Então ele tem um papel importante nesse processo. O papel da citocinina, né, na germinação, citocinina outro grupo hormonal, né, é o eixo embrionário, né, supre de citocinina o cotilédon, ou seja, né, papel da citocinina ele é importante na mobilização de reservas para a germinação, né, lá na fase 2. E aqui o papel, a gente tem também o papel do etileno na germinação, né, estimula a germinação de muitas espécies, né, a maturação, o etileno é o hormônio da maturação, então o nível endógeno de etileno aumenta durante essa germinação, né. Sementes dormentes têm menor concentração que as não dormentes, e o mecanismo de ação ainda é desconhecido, né? Então precisa-se de mais pesquisas nessa área para determinar o papel exato, né, do etileno na germinação. Aqui o tipo de germinação, a gente tem, né, a epígia e hipógia, né? A epígia, os cotilédonos ficam o quê? Acima, né, do solo, e a hipógia, os cotilédonos abaixo do solo, né? Então o milho aqui, o feijão, soja, por exemplo, a epígia, certo? E a última etapa, para finalizarmos a nossa aula, é a seleção e repicagem dessas mudas, né? Então eu seleciono as mais vigorosas, né? Eu transplanto para os saquinhos, por exemplo, né? E faço essa seleção para obtermos, né, um stand de mudas. Isso aqui eu estou tratando mais essa questão de fruteiras, tá, pessoal? Então eu terei uma uniformidade ali dentro do viveiro, um padrão de mudas, certo? Então essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido, né? Assistam até o final e
Qualquer dúvida, né, depois, após assistir essa videoaula, podem entrar, né, em contato e também perguntar nas nossas aulas síncronas, ok? Então, um forte abraço e até a próxima videoaula.